Graça e paz, queridos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa noite, para junto podermos enaltecer, glorificar e magnificar o nome do nosso Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Amaury. Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade e por nos outorgar essa grande responsabilidade. Que nosso Deus possa continuar te abençoando, você, essa casa tão abundante em todos os sentidos, em todos os aspectos. Eu pedi a Deus uma palavra essa noite para o seu coração, e Ele colocou algo que eu quero partilhar com vocês essa noite. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 17 e versículo de número 18. Diz assim o texto: Então lhe disse: Vede vós a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada, e as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vide comigo, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais o opróbrio. Então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que havia me dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Estamos vivendo dias de um cenário de uma dificuldade grande, a falta de esperança, um clima meio complicado e que traz desconforto a muitas pessoas aqui no Brasil, alguns lugares quase um caos, mas o livro de Neemias, ele me motiva, me inspira, empolga a acreditar que o cenário pode estar muito complexo, politicamente falando, muito desfavorável em algumas áreas da vida, mas que Deus, Ele pode restaurar as nossas vidas em todas as áreas, se a gente confiar nele. Independente do cenário, se a gente acreditar, a gente pode ver a mão de Deus poderosa, mudando tudo em nosso favor. Esse livro é uma inspiração para podermos entender tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje. Eu vou fazer uma pequena viagem com vocês e vou caminhar com algumas ruas e algumas avenidas de alguns textos bíblicos, para que de fato a gente possa receber toda a palavra que o Senhor nos preparou. Eu começo então essa história dessa noite com Josué. Josué termina a carreira militar, e ao terminar a carreira militar, aquele que não tinha tantas forças, aquele que às vezes Ur e Arão precisavam estar com a mão estendida, levantando a mão de Moisés mais alto para que Josué vencesse as pelejas, termina então a sua carreira conquistando 6 países, 31 reinados, e estabelecendo um novo tempo para Israel. Esse período então vem trazendo estabilidade e trazendo então um tempo como nunca antes. É bem verdade que Israel conseguiu se manter de pé em muitos desafios, em muitas pelejas pelas conquistas conquistado por Josué. Passamos em um período que é conhecido, um período negro, um período dificultoso, conhecido como o período dos juízes. Nesse período de 350 anos, as pessoas estavam abatidas, estavam sem diretrizes, estavam um pouco perdidas. Então Deus levanta homens, os capacita e faz esses homens viver então um tempo e trazendo um tempo extraordinário aos filhos de Deus. Nesse período Deus levantou Eude, Sangá, Jefté, Elon, levantou Débora, levantou Gideão, Sansão, Eli e Samuel. Ao passar o tempo dos juízes, as pessoas querem que as coisas fluam de uma maneira diferenciada. Elas querem um país com segurança, um país que pudesse então trazer novas diretrizes. Nesse período, as pessoas clamam para que Deus permitisse um rei, e o primeiro rei da história de Israel é estabelecido. Vocês se lembram? Saul. Saul, ele veio, ele era novo, visionário, cheio de ideias e visões, e queria então fazer tudo conforme lhe era bem quisto. Era um homem visionário, mas dentro dele tinha alguns segredos que no meio dos anos seria aflorado. Ele era arrogante, ele era prepotente,
ele era mentiroso e ele era idólatra, ao ponto de permitir que mulheres viessem de outros lugares com seus deuses e fizessem então a mesclagem com os homens de Israel e nascesse uma geração idólatra. Naquele período da história, eles têm dinheiro, mas a presença de Deus se afasta deles. Eles têm condição financeira, mas não têm a presença de Deus. É bem verdade que a gente pode ter uma vida muito abundante financeira. É bem verdade que pessoas podem morar numa grande e linda casa, mas ser triste sem a presença de Deus. É bem verdade ainda que pessoas podem viver numa casa simples, mas ser de fato felizes quando a presença de Deus habita naqueles lares. Eles têm dinheiro, mas não têm a presença de Deus. Não tem a presença de Deus. Os anos que vão passando são anos difíceis e Deus vai intervir. Quando Deus vai intervir na história, Deus levanta um menor. Deus levanta Davi. Davi ainda era um menino quando Deus o escolheu. E esse menino então agora vai ser motivado, inspirado por Deus a continuar em todas as fases. E as fases mais difíceis vão lhe promover a grandes níveis. Ele vai enfrentar situações dificultosas, mas consegue vencer para poder aprender. Ele enfrenta 3 situações que nos dão uma grande experiência. Primeiro, enfrenta um urso, enfrenta um leão e um gigante. O urso, ele era pequeno. Ele tinha cerca de 1 metro de comprimento, uns 2 metros de altura, pesava no mínimo uns 300 quilos, as patas eram poderosas, as unhas eram grandes e poderia deslacerar Davi facilmente. Davi vai enfrentar um ser que usa a brutalidade, mas Davi fica atento aos pequenos detalhes. O que está na sua frente não dá medo, mas ele está atento a uma pequena saída, algo que ele possa usar para o seu próprio benefício. Quando o urso o ataca e ele se esquiva, ele pega o segredo. O urso respira fortemente e ao respirar ele vê que o urso usa muita força para o ataque. Ele faz isso algumas vezes e o urso então cansa e ele mata o urso facilmente, conhecendo um ponto fraco, pegando o pequeno detalhe. Eu começo a mensagem dessa noite motivando você a acreditar que esse ano as pessoas estão empolgadas de ver tantas coisas grandes, mas fique atento aos pequenos detalhes da sua vida. Os pequenos detalhes podem lhe trazer grande êxito. As pequenas ideias em Deus pode se tornar os maiores empreendimentos. As pequenas coisas que lhe cercam pode lhe trazer estrutura e te levar a viver níveis que você nunca imaginou. Então fique atento às coisas que estão à sua volta, pois essas coisas podem lhe promover a viver uma vida totalmente diferenciada. Davi aprende com essa situação e Deus então o permite a enfrentar uma outra situação. Ele vai enfrentar um leão. O leão, ele é totalmente antagônico ao urso. Ele pesa 250 quilos, só que ele é ligeiro e rápido. Antes da presa correr, ela já é devorada. Só que o leão, por ser o rei da selva, a cada 10 ataques, de 8 a 9, ele tem sucesso em seus ataques. Davi vai enfrentar uma situação difícil. Território é do leão. O leão tem habilidade então da selva. Se Davi o ataca, ele pode morrer. Se corre, morre também. Naquele exato momento ele faz uma análise. Análise trazendo para os dias atuais é mais ou menos assim: a possibilidade dele vencer o leão é de 1%. Naquele cenário que ele está ali, a possibilidade do leão é de 99%, mas Davi acredita numa coisa: se Deus estiver com ele, aquele 1% é símbolo de vitória em todas as áreas da vida dele, e aquele 1% fez Davi vencer e ter então a experiência de que Deus está com ele. Fique atento
Às vezes a gente pensa que a porcentagem maior tem que estar com a gente. Às vezes a gente olha e a gente vê que a gente sempre está um pouco atrás. Se essa noite você entrou aqui com a pequena porcentagem, se você entrou aqui com a pequena chance de qualquer área da sua vida, se Deus estiver com você como está, você vai vencer todas as áreas da sua vida, para que entenda que o nosso Deus vai além das possibilidades humanas, que o nosso Deus faz muito além do que a gente pensa que Ele pode fazer. Davi sai desse desafio sentindo segurança e pronto para romper um dos maiores desafios da sua vida. Esse cenário que vamos entrar agora vai promover a Davi viver um tempo incrível. Porém, uau, como foi difícil. Você lembra? Ele vai enfrentar então um gigante. Esse gladiador antigo não tinha piedade, eram mais perigosos dos seus irmãos. O gigante Golias trazia medo a todas as pessoas, insultava Israel por mais de 40 dias, e as pessoas estavam assustadas, porque ele era uma máquina antiga de matar, não tinha nele piedade das pessoas. E pelo mundo bíblico, ele é assustador, porque o tamanho dele e todo o armamento que ele usa é quase indestrutível para a época. Mundo bíblico, Golias tinha cerca de 2,80 m de altura, a couraça dele pesava 70 quilos, a espada dele pesava 20 quilos, a lança do gigante 15,5 kg, e só a ponta da lança do gigante 15,5 kg, fora as caneleiras de 25 kg cada uma, fazia então o gigante ser automaticamente quase indestrutível. Naquele exato momento, para quem enfrentou um urso, para quem enfrentou um leão, tem confiabilidade em Deus. É uma teologia que eu acredito própria. Eu acredito que ele tentou cansar o gigante como ele fez com o urso, mas o gigante estava acostumado a lutar dias e dias no sol lascejante e não se cansava facilmente. Davi então tenta de todos os jeitos vencer, até que ele aprende. O homem pode ter habilidade, o homem pode ter muitas coisas que ele se preparou na vida, mas existem alguns combates dessa vida, existem algumas guerras dessa vida, facultada por Deus, permitida por Deus, que não nos compete a lutar. Tem coisas que só o Senhor dos Exércitos para entrar e para poder resolver. Ele chama o Senhor dos Exércitos, e o Senhor dos Exércitos entra naquela cena, vai nocautear o gigante. É ele que tem a habilidade de lançar a pedrinha pela funda, mas é Deus que coloca o gigante no chão. Esse ano eu tenho ouvido muitas pessoas tristes pelo cenário que estamos passando no Brasil. Esse ano eu acredito que muitas batalhas vamos vencer pela capacidade que temos, e por aquilo que estudamos, e por aquilo que procuramos fazer com dedicação. Outras batalhas vamos vencer porque temos esperança, temos fé, acreditamos, mas eu tenho convicção que as maiores batalhas, os maiores combates e as maiores pelejas que enfrentaremos, o nosso Deus irá pelejar por você, irá fazer você vencer as maiores guerras, os maiores combates. Eles não te promovem a derrota, os maiores combates aparecem na sua vida para que Deus entre em um cenário e te mostra: eu posso vencer todas as batalhas por você, então veja o meu poder. Davi, nesse exato momento, ele está bem, vence o gigante. A história então que é contada à frente, ele agora entra na cidade, ele vira agora um príncipe, casa com a filha de Saul. Os anos então vão se passar, e os 13 anos que some Davi do textos bíblicos, aonde que ele está? Davi nesses 13 anos está fugindo do sogro Saul, está escondido em cavernas. Não só isso, nesses 13 anos, Davi foi estudar. Deus usa homens e mulheres, usa, mas quanto mais se dispõe ao estudo e à compreensão das Escrituras ou de algo secular, sempre serão regidos pelas melhores oportunidades. De fato, nesses 13 anos, Davi está se preparando. Aquele que é príncipe de guerra, Deus está treinando o seu psique. Ele precisa reinar para um reino, e um rei não vence só pela brutalidade ou pela força do seu braço. Um rei vence pelas estratégias,
e pela inteligência que assim o cabe. Davi então faz faculdade de letra, e se desse a ele alguns papiros e uma pena de ganso, e escrever no mínimo mais uns 100 salmos. Davi vai fazer faculdade de música. Ele cria notas musicais, cria instrumentos musicais, e dá às pessoas o entender que Deus recebe sempre o melhor de todos os louvores. Ele vai fazer então agora engenharia, se torna então um grande construtor do seu tempo. Aos 30 anos de idade, quando se assenta sobre Israel, Davi, ele é um príncipe, mas é aquele menino que saiu das ovelhas das malhadas, as ovelhas que eram manchadas ou defeituosas, que ele cuidava com carinho, mas abraçou as oportunidades, evoluiu através da mudança de mentalidade, e se tornou a figura mais importante do seu tempo. Ele se tornou rei, mas para se manter no propósito de Deus, e para continuar fazendo aquilo que Deus quer, sem mudar, Davi carrega 3 princípios que eu quero te ensinar essa noite. Primeiro, Davi, ele é grato. Segundo, ele é simples. Terceiro, Davi é adorador. A gratidão para Davi, ele acredita que a gratidão mantém as portas dos céus abertos, e a ingratidão afasta as pessoas, e o próprio Deus se afasta. Davi olha para as pessoas e ensina as pessoas a ser grata, mesmo quando alguém é ingrato. Seja grato às pessoas e seja grato a Deus por tudo que te cerca, porque a gratidão vai manter as portas dos céus abertas sobre a sua vida. Segundo princípio, ele é simples, e a simplicidade para Davi não tem nada a ver com a roupa que vestia ou a posição que a ocupava. A simplicidade para Davi é se manter nos níveis que Deus está o colocando, sendo a mesma pessoa autêntica, simples, sem arrogância, porque a arrogância coloca o camarada no chão. Para Davi, a simplicidade, ela encanta a Deus. Aqui não tem no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, onde eu moro, os brasileiros quando chegam numa simplicidade muito grande. Eles precisam de emprego, eles precisam de casa, eles precisam de tantas coisas, e a gente, com o coração muito generoso, acaba recebendo muitos em nossas casas. Abrimos portas das nossas companhias, colocamos essas pessoas para poder trabalhar, mas no meio dos meses ou dias, as pessoas que eram simples começam a se tornar arrogantes. Elas trocam as outras pessoas por causa de uma pequena diária a mais, por causa de coisas tão simples, e no meio dos anos, esses brasileiros estão quebrados. Por quê? Porque são arrogantes. Lembre-se de uma coisa: Deus tem uma história para a sua vida, Deus tem muitos níveis para que você chegue, e para que você se mantenha, e não retroceda. Seja simples em todos os lugares que Deus te colocar, porque a simplicidade encanta a Deus. Seja simples com as pessoas. O Evangelho é simples. Quanto mais Deus colocar nas suas mãos, mais seja a simplicidade dentro do seu coração. E eu tenho certeza, não importa a época ou o momento, você sempre ficará de pé, porque o próprio Deus irá te sustentar. Davi, ele nos ensina que a adoração para Deus é constante. Em momentos de conquista e alegria, Deus tem que ser venerado, tem que ser adorado, o seu nome tem que ser glorificado. Então ele faz isso quando está diante a arca, ele dança, ele está feliz. Quando ele conquista vence guerras, conquista muitos territórios. Porém, quando ele está numa dificuldade, quando ele perde o filho, quando o outro vira inimigo, quando ele vê que o reino está quase sendo sucumbido, o que ele faz? Ele pega as frustrações, as decepções, as tristezas, e ele produz cânticos de alegria a Deus. De vez ele criticar, de vez ele apontar, de vez ele falar coisas que não agradam a Deus, ele pega e faz louvores a Deus, e nos ensina que em tempo e fora de tempo, Deus precisa ser adorado.
O que isso tem hoje em nossas vidas, pastor? Ele nos ensina que se você tiver hoje com um bom emprego, você precisa adorá-lo. Mas se o emprego faltar, você continua o adorando. Se você tiver saúde, você o adora. Mas se faltar a saúde, você continua adorando. Se a conta no banco estiver positiva, nós o adoramos. E se por algum momento a conta ficar negativa, continuamos adorando, porque não adoramos a Deus por aquilo que Ele nos proporciona. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, e Ele é Senhor das nossas vidas. Em todos os tempos precisamos o louvar e o adorar, porque Ele é grande. Davi então mantém esses 3 princípios, e mesmo com uma vida às vezes cercado de algumas falhas, Deus o guardou por causa desses princípios. Ele enfrenta guerras como contra os homens de Ziglag, e esses homens então tocam nas mulheres de Jerusalém, e agora ele toca nesses homens, e agora para apresentar na construção do templo, ele não consegue, porque sua mão escorre sangue de homens inocentes. Deus faz algo único, transfere o sonho a Salomão, e Salomão veio na história para construir um mega templo, não como fizeram aqui em São Paulo, não era tão grande. O templo de Salomão, ele tinha praticamente 9 de comprimento, 9 de largura e 9 de altura, detalhe, todo em ouro, madeira maciça, pedras preciosas e prata de primeira linha. Uma obra tão exuberante que na construção, quando juntou o PIB, a arrecadação anual deles, alguém diz, falida. Por quê? Porque era muito mais cara a obra do que a arrecadação. Eles não poderiam construir. Mas quando a obra é de Deus, não importa se ela custa $1, $1 trilhão, R$1 ou $1 trilhão. Se a obra é do nosso Deus, Deus é provedor em todos os tempos. Acontece algo único na história. Você vai ver que Deus pega países que não têm mais diplomacia, pega países que se afastaram e faz eles voltar a ser amigo. Esses países começam a ofertar. Jerusalém não tinha portos. O porto mais próximo, seu capitão leva uma mensagem de ânimo para aquelas pessoas. Enquanto eles estão preocupados com o dinheiro e como que eles iam pagar, construir, quitar tudo aquilo, ele leva então aquela palavra: olha, estão chegando os navios, estão se atracando, estão parando um atrás do outro. Dentro deles tem ouro, tem prata, madeira maciça e pedra preciosa. Eu não sei de onde que está vindo tudo aqueles navios, mas agora tem o suficiente para fazer uma grande construção. Em dias, em anos ou fases difíceis, lembre-se, a história do povo de Deus é marcada. Quanto pior o momento, o cenário financeiro, político ou crítico que vivemos na história, o nosso Deus, Ele é provedor ao ponto de nos socorrer. São nos dias mais difíceis que a bondade de Deus vem e traz a provisão. Deus não é só o teu Pai protetor, Deus também é o teu provedor. E esse ano, os recursos que você precisa não estão na mão das pessoas que você pensa que governa esse país, estão nas mãos do Todo-Poderoso, que governa nos céus, que governa na terra, e que todos os recursos estão nas suas mãos, e que pode ser liberado a qualquer momento para a sua vida. Lembre-se, o que te dá diretrizes para viver um futuro diferenciado e ter expectativa de dias melhores, não é o que sai do noticiário, mas é o que sai do domingo e da segunda, da conexão de Deus. Você é guiado por esta palavra, você é motivado por esta palavra. Deus faz as coisas acontecer e você não precisa se preocupar com economia e com quem está no poder, porque quem está no poder absoluto é o nosso Deus Todo-Poderoso, e os recursos estão em suas mãos. Os anos passam, o templo está de pé. Nos 7 anos daquela construção, as coisas vão evoluindo, tudo vai acontecendo. Jerusalém se torna uma grande megalópolis, se tornando então a capital da medicina, do turismo, da economia. A cidade murada então cresce. No governo de Salomão, então, os 40 anos que se passam, a história diz que a cidade está em destaque por todo o mundo. E agora, quando chegam os últimos dias de Salomão,
a situação parece que vai inverter. Nos 40 anos Deus enriqueceu, Deus permitiu então um tempo bom, porque o povo caminhava no seu propósito. Deixa eu te ensinar algo a você. Quando o homem sai do caminho que Deus direcionou a ele, às vezes enfrentamos situações que às vezes é irreparáveis. Quando estamos dentro do propósito, Deus sempre vai nos levando a viver tudo o que Ele assim deseja. Mas quando pegamos caminhos que Deus não nos designou, uau, as consequências são difíceis. Os 40 anos então vão se passar. Salomão então falece. Seus filhos então começam numa briga ética, política, religiosa. Vem então um dos maiores conflitos, divisões dos reinos, 10 para um lado, 2 para o outro. As pessoas estão se matando entre si com palavras maldosas, um atacando o outro e cada vez mais sucumbido. Depois de um período de anos, os sírios capturam as tribos e dizimam as 10 tribos, até chegar o período da cobrança de Judá, Jerusalém. A história vai contar que na primeira vez que Nabucodonosor ele cerca a cidade, todos ficam com medo, mas na primeira leva ele não destrói, ele leva então Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Depois de um período na segunda leva, as coisas começam então a ficar mais difícil, e logo após vem a destruição da cidade, os muros são derribados, as portas são queimadas, e o cenário é trágico, o cenário é dificultoso. O lugar da criação de Deus, o lugar que Deus criou para os palcos dos seus milagres e para trazer um período de paz, agora está destruído. As pessoas só lembravam do período de Jeremias, quando Jeremias diziam que eles tinham que passar os 70 anos da angústia de Jacó. Os 70 anos que levam o povo a viver no exílio, Deus vai retirá-los de lá, restaurá-lo, mas Deus vai restaurar a adoração. Eles estão abatidos, estão tristes, mas Deus diz: cante louvores. Eles começam a cantar, e Deus diz: não recebo qualquer louvor. Eles cantavam para o chão, e Deus não recebia louvor para o chão. Tentavam cantar para frente, mas a Babilônia tinha mais de 25 mil deuses, então Deus só recebia um louvor, e eles cantavam para o alto, porque quando louvavam a Deus, Deus trazia a resposta. No meio da adoração, Deus faz algo incrível. Deus levanta um rei fraco, sem muita força, mas de uma estratégia faz Ciro vencer os babilônicos, trazendo então novamente algo inovador. Ele é o libertador do povo de Deus, vai trazer então um novo caminho. Quando ele entrega os utensílios ou as coisas que estavam em suas mãos de Jerusalém, porque a Babilônia tinha quase tudo em seu poder, ele vai entrega algumas coisas de Jerusalém. Havia pergaminhos, e alguns pergaminhos davam palavras profundas, palavras de ânimo e palavras de calmaria, como é registrado no livro de Isaías 43, 44 e 45. São palavras a tanto quem estava no exílio, pós-exílio, a Ciro e todos os que amam a palavra do Senhor. Eu sou muito confortado por essas palavras nos dias difíceis. Dias de luto, de dificuldade, essas palavras me confortam. Eu cito o texto para vocês, começando de Isaías 43, que diz: se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passarem pelas águas, elas não vão te submergir, nem as águas vão te afogar, porque vós sois as minhas testemunhas. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu, quem vai poder impedir? Eu sou o Deus que apaga o teu passado, escreve um novo presente, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu abro um caminho para você, e no meio desse caminho eu faço uma coisa nova, para que todos vejam que eu sou o Senhor. O capítulo 44, Deus diz: não existe outro Deus, eu sou único,
eu sou o que abato, o que levanto, eu sou único. A terra está em uma forma dançante para o Criador. Todo o reino, tudo o que Deus construiu tem vida, e a terra então está dançando para um casal como o sol e a lua, e muitos espectadores que são as estrelas, mas para que essa engrenagem profunda e linda continue com a sua sintonia de uma nota perfeita ao Criador, os seus pés são os firmes fundamentos da terra. Às vezes ele abaixa e olha as águas e pega todos os mares com as conchas da sua mão. Esse Deus sustenta as estrelas e as chama pelo nome, e aonde não há firmamento, aonde não há nada, Ele estende com o seu poder a sua criação, para que todos vejam que Ele é o único Deus, Criador de todas as coisas, e tudo é para o seu louvor e para a sua glória. Aleluia. Isaías 45 é um presente para a gente que está aqui essa noite. Estamos no primeiro mês de janeiro, e esse mês é um mês que vai nos sustentar nos outros meses, através das palavras que temos recebido. Esse texto é um texto que eu gosto muito, porque diz assim o texto de Isaías 45: Ciro, eu te tomo pela tua mão, te tomo pela mão direita, te chamo pelo teu nome, para bater as nações diante da sua face, para soltar o lombo dos reis, e eu abro diante de ti as portas, e as portas não vão se fechar. Eu vou diante de você, endireito os caminhos tortuosos, eu quebro as portas de bronze, e eu despedaço os ferrolhos de ferro. Dou os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que todos saibam que eu sou o Senhor. Quando saíres daqui essa noite, lembre-se, quem te sustenta pela mão direita é o Senhor. Se Ele está te segurando pela mão direita, você não vai recuar, não vai voltar atrás. Lembre-se, quem te sustenta não é o governo, não é a sua família, não são as pessoas, é Deus. Deus está te sustentando. Deus está dizendo que Ele está abrindo as portas para você, e as portas que Ele abre, ela não pode se fechar, e o texto diz que ficarão abertas. Está com medo dos próximos meses e tudo o que estão dizendo? Fique tranquilo, porque quem vai diante de nós é o nosso Deus, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro e trazendo os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Lincoln, o que é isso? Quando você não tem possibilidade de fazer com as suas mãos, quando o recurso te falta, o diploma não te permite avançar, a inteligência é insuficiente, você olha para todos os lados, não tem como ir, Deus traz os tesouros até as suas mãos e diz: eu estou com você, eu faço acontecer, porque eu sou Deus. Aleluia. Depois desse período, as pessoas começam a acreditar no novo tempo. A gente vai entrar num tempo onde Deus começa a trazer o seu povo de volta para a sua casa. Deus traz através de Zorobabel a primeira leva. Vem então as pessoas acreditando através das palavras dos homens que Deus vai levantando. Levanta Esdras, perito no Pentateuco, levanta Josué como sacerdote, levanta 2 profetas pós-exílio, Ageu e Zacarias. Um tinha a minha idade, 30 e poucos anos, e o outro era velhinho. A história diz que ele tinha 90. O que tinha 30 e poucos anos tinha uma palavra na boca, objetiva e certeira. Não é pela força humana, é pelo Espírito do nosso Deus. Zacarias. E o que tinha 90, e alguém diz que Deus não usa velhos, não conhece as Sagradas Escrituras. Esse tem 90, e ele traz uma palavra que quando a gente lê, eu não sei se é só eu, ou se você também consegue sentir, eu sinto uma alegria tão grande, quando ele começa a dizer assim: o meu Deus é dono de tudo, Ele é dono do ouro e dono da prata, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ageu faz a gente acreditar, mais uma vez, que tudo está nas mãos do nosso Deus. Ele é o maior provedor sobre as nossas vidas. Depois de um bom tempo na história, passa muitos anos, chegamos ao texto que eu li com vocês. A história de Neemias, todos aqui
conhece, o copeiro, aquele que tinha uma das melhores profissões antigas. Mas eu quero me deter em poucos minutos para terminar o horário que fora me dado, para que você entenda então aquilo que Deus nos deu. Ele está em Suzã, de Suzã a Jerusalém, depois que o rei deixa ele ir reconstruir os muros e as portas da cidade dos pais, porque Jerusalém agora foi construir o seu templo, mas não tem muros e não tem portas. A Jerusalém antiga agora virou uma vergonha, as pessoas roubavam, as pessoas faziam tantas coisas, mas acontece algo que ele se compadece. Chega o rei o permite, e ele vai sair de Suzã a Jerusalém. De Suzã a Jerusalém eram 1.600 quilômetros, são pelo menos 6 meses de viagem, enfrentando beduínos, forasteiros e inimigos da estrada. Esses inimigos então agora vão permiti-lo passar por todas as cartas que ele tem na mão e que o rei deu a ele. Mas 6 meses de viagem, ao entrar em Jerusalém, ele faz uma inspeção para ver como está a cidade. Ele chega a um denominador de dias, que ele ia fazer uma obra em 52 dias. Se você estudar a história, passa mais de 100 anos, muito mais. Mas ele diz que em 52 dias ia restaurar os muros e aquelas portas. Me permita essa noite aplicar sobre a sua vida esse texto, que os próximos 52 dias serão diferenciados na sua vida, que aquilo que você não viveu desde o dia que nasceu até o dia de hoje, você pode viver nos próximos 52 dias como os melhores dias da sua vida, se assim Deus quiser mudar tudo o que Ele deseja mudar no seu caminho. Que os próximos dias você possa viver dias impactantes, dia de restauração, restauração na sua família. E não há família que Deus não restaura, não há pessoa com a saúde totalmente desfavorável que Deus não pode restaurar, não há vida espiritual no chão que Ele não pode erguer, não há pessoa frustrada, machucada, com trauma, com dores, se sentindo abandonado, que Ele não pode restaurar. Essa noite eu sinto em dizer a vocês que Deus pode restaurar a sua vida em todos os sentidos. Ele pode restaurar a sua vida em todos os aspectos. Coisas que te machucam do passado, de infância, pode ser curado, arrancado de dentro de você, e você viver um tempo como nunca antes, porque nosso Deus, Ele é restaurador, Ele é um Deus Todo-Poderoso. Para a gente terminar, Ele restaura 12 portas. Para mim falar das 12 portas, eu gastaria um tempinho a mais, mas vou falar sobre uma porta, para que a conexão de Deus possa viver, a segunda-feira, possa viver essa porta todo esse ano de 2023. Ele restaura uma porta chamada Porta do Peixe. A Porta do Peixe, pastor Mauri, passava todos as melhores mercadorias, entrava para o palácio. Essa porta então se tornou uma porta especial. Era tão especial que a igreja, mais para frente, a história, coloca essas portas com um artesão desenhando 2 peixinhos, e simbolizando a porta da salvação, a porta onde pessoas passavam para encontrar o nosso Cristo. Então ela simbolizou a porta de que muitas vidas seriam alcançadas por Deus, e Deus traria muitas vidas de uma forma abundante. Essa porta Deus está abrindo hoje nesse lugar. Você lembra um dia que Pedro foi pescar? Não pegou nenhuma piabinha, e Jesus disse para ele: lance a rede. Ele diz: vou lançar sobre a sua palavra. O que acontece quando ele lançou a rede depois da palavra? A rede ficou cheia. Ele puxa então a rede até a beira da praia, e ele conta quantos peixes havia ali. Havia 153 peixes. Naquele exato momento a história para, e Pedro está vivendo um momento único em sua vida. Por quê, pastor? Porque se você conhecer um pouquinho da história, vai entender esse texto. Aqueles 153 peixes marcam a vida de Pedro. Pedro não foi escolhido porque era um bom pescador. Pedro foi escolhido porque ele era o melhor pescador da época. Jesus não escolhe pessoas, amado, que não vai vencer. Ele escolhe todas as pessoas que vão vencer. Aos olhos humanos, você pode não ter a aparência e a capacitação humana que as pessoas desejam que você tenha. Mas se Jesus escolheu, Ele acredita que você pode vencer, e Ele vai te aperfeiçoando.
Pedro, ele passa muitos anos da vida dele pescando, e ele tem uma tese. Aquela tese é que aonde ele pescava com o avô, com o pai, não tinha 152 espécies de peixe e nem 154. Havia 153 espécies. Pedro passa bom tempo da sua vida tentando cumprir a tese, mas ele nunca conseguiu pescar todos esses peixes. Ele ia pescar e quando voltava, alguém dizia: e aí, Pedro, quantas espécies? 30, 20, 40, aqui não tem. Mas na América, amados, pescador brasileiro, uau, não pega peixe na água doce, passa na pescaria e compra um peixão na água salgada e leva para casa e tira foto para os amigos e diz: eu pesquei. Outros amigos pescadores tiram fotos e dão um zoom e aumentam para poder postar, para motivar o tamanho do peixe e as pessoas ficarem estarrecidas. Pedro passa então a ser zombado, porque é um pescador que fala e as coisas não acontecem. Mas aquele dia, quem mandou ele lançar a rede é o maior pescador daquele lago de todos os tempos. Não é porque ele lança a rede ou ele vai lá pescar. Ele é o dono daquele lago, ele é o criador daquele lago. E quando ele dá uma ordem, as 153 espécies de peixe vêm parar naquela rede. Pedro está estarrecido, atônito, estupefato por esse grande milagre. E Jesus está querendo dizer assim a ele: nunca mais vai pegar peixe assim. A partir de hoje, eu te transformo num grande pescador de homens. Pedro sai dali para começar a sua carreira ministerial, pregando, ganhando 3.000 almas, depois quase 5, e a história então da igreja primitiva vai crescendo, porque Deus levantou pescadores. Me permita dizer que essa noite, Deus está levantando um tempo aqui nessa segunda-feira, onde muitas pessoas vão ser alcançadas pelo amor eterno do nosso Cristo, aonde a rede será lançada, e Ele vai trazer aqueles que precisam, Ele vai trazer aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão vivendo uma vida pensando em tirar a própria vida, outros que se esfriaram, outros que estão amedrontados dentro de casa, ou alguém da sua família, que Deus fez uma promessa de trazê-lo a esse ano. Esse ano você vai entrar nessa igreja e você vai pronunciar um dos versículos mais poderosos: você e a sua casa servem ao Senhor Jesus, porque Ele vai salvar de uma maneira abundância. Eu tenho certeza que esse ano de 2023 vai faltar espaço em nossas igrejas, vai faltar espaço em nossas igrejas, porque Deus vai trazer uma palavra como uma rede, para que muitas dessas pessoas sejam salvos através da pregação do Evangelho. Que essa noite Deus alcance o seu pai, alcance o seu filho, alcance pessoas que você ama, pessoas que estão longínquas, pessoas que estão em outras cidades, em outros países. A salvação, quando Deus resolve abraçar alguém, não importa a distância que ele esteja, Ele simplesmente abraça, traz para o seu reino e cuida, porque esse é o propósito maior. Que essa segunda-feira possa ser a segunda-feira que mude, que motive e que transforma, não só o bairro da Penha, mas todos os bairros mais próximos possam ser alcançados em um avivamento, em algo que mude a vida de todas as pessoas. Que saiba que aqui nessa igreja há uma palavra extraordinária para a vida de todos aqueles que assim entrar. Amém, queridos? Se coloque de pé, por favor. Eu quero orar com você. Senhor Deus Pai, eu te dou graças, porque o Senhor é o nosso Deus. Que alegria, Senhor, poder estar aqui, Senhor, nesta igreja tão abundante da sua graça, do seu carinho e do seu amor. Senhor, o culto de segunda-feira é aquele culto que faz a engrenagem que está parada voltar a andar. Senhor, é quando a gente vem buscar a palavra, e a palavra então nos motiva para a terça, para a quarta, para a quinta e para a sexta, e nos garante até o domingo, Senhor. É aquela comida que nos dá força para sustentar os dias difíceis. Essa noite, o Senhor colocou no meu coração uma palavra de restauração. Então, como o Senhor restaurou Jerusalém, restaure a vida dos teus filhos,
filhos agora, restaure a saúde dos seus filhos agora, restaure a vida financeira dos seus filhos agora, restaure a vida familiar dos seus filhos agora, Senhor. Eu quero pedir no nome de Jesus Cristo, que esta semana, que o mês de fevereiro venha como um mês, Senhor, trazendo as boas novas, um tempo reparador, um tempo, Senhor, de cura, um tempo de renovação, de renovo, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.